Por que há mediunidade? O que é mediunidade? Como lidar com a mediunidade? Vamos, até o final desse vídeo, esclarecer esses pontos de forma resumida e mais prática. Fiz uma pesquisa, né, no Livro dos Médiuns, capítulo 20, também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem algumas partes que falam, e Missionários da Luz, que é um livro psicografado por André Luiz, pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier, que nos traz também entendimentos. A mediunidade é a comunicação entre as dimensões, né, dos encarnados com a dimensão onde está os desencarnados. Aliás, são dimensões, né, a depender da vibração, a depender do estado moral dos espíritos, são várias dimensões. Por isso que Jesus falou há muitas moradas, né, na casa do Pai. Então, vamos raciocinar isso aqui. Tem um resumo aqui dessa pesquisa. A mediunidade é uma faculdade natural e é uma ferramenta de progresso espiritual. Aqui estão as respostas que a gente busca sobre a mediunidade. Por que que uma pessoa nasce com a mediunidade ostensiva? Porque a gente aprende com os espíritos que todos são médiuns, através da intuição, através dos sonhos, através dos pensamentos, todos nós entramos em contato com a dimensão dos desencarnados, que são pessoas, né? Vamos sempre lembrar isso, espíritos são pessoas. Quando eu desencarnar, serei chamado de espírito. Quando a gente está encarnado, a gente didaticamente chama de alma. Minha alma. Que na verdade não é minha alma, é meu corpo. Porque nós somos a alma, nós somos o espírito. Na doutrina espírita, a gente aprende que a mediunidade não é um privilégio e nem é um dom dado por Deus, mas sim uma oportunidade de trabalho e reparação. Então não é mérito, não é dom, é trabalho, é oportunidade de trabalho. Fazendo um parêntese aqui, na verdade não existe dom. Ninguém nasce com dom nenhum. Nem dom da música, nem dom do esporte, nem dom da matemática, nenhum dom, porque tudo é conquista do espírito. Porque se Deus desse um dom para um e não desse para os outros, seria um estado de injustiça. Ele não poderia esperar comportamento moral, amoroso, igual de pessoas que ele deu oportunidades diferentes. Então isso sai da lógica. É um compromisso, na verdade, assumido antes de reencarnar, o espírito que vem com essa mediunidade mais ostensiva. Muitas vezes o espírito escolhe ou aceita essa condição antes de nascer, para acelerar sua evolução, servindo de ponte entre os dois mundos. Como eu falei, né? As dimensões. Porque não se engane, a dimensão dos desencarnados também tem matéria. Lá também tem matéria. O fluido universal num estado mais sutil, num estado mais leve, numa condição mais leve, forma o mundo dos espíritos. Por isso lá tem objetos. Eles fazem objetos com a força do pensamento. Serve também para alguns espíritos como uma reparação do passado. Que, na verdade, essa reparação vem muito de um arrependimento que o espírito traz de alguma coisa. Então, ele se compromete em trabalhar nisso. Ele se compromete em trabalhar. Né? Para espíritos que em vidas passadas usaram a inteligência de forma inútil, que poderia ter usado para o bem, às vezes ele mesmo impõe nele um arrependimento, que não é castigo de Deus, não é cobrança de Deus, Deus não cobra nada de ninguém, nem castiga ninguém. É o próprio espírito que em si se julga e traz os arrependimentos. Então promete a si mesmo e aos seus auxiliares, né? Porque a gente tem auxílio no mundo espiritual, que trabalharia na mediunidade.
Então, nesses casos, a mediunidade surge como um aprendizado ou uma tarefa que exige disciplina, auxiliando no próprio entendimento da vida, na sua própria evolução. Aí vem aqui, prova ou missão. Pode ser uma prova para o espírito exercitar a humildade e a caridade. A prova é sempre aquilo que a gente vem provar para a nossa consciência que a gente já está pronto. Então, a humildade pode ser uma prova que o espírito vem para exercitar a sua humildade e a sua caridade. Ou pode ser uma missão específica de auxílio à humanidade, para uma missão. Toda vez que nos estudos, nos comentários dentro do movimento espírita, eu escuto tudo isso sobre a mediunidade, inclusive tem centros espíritas que equivocadamente fala que aquilo é uma obrigação, que a pessoa tem que trabalhar, que a pessoa tem que exercitar sua mediunidade, impondo à pessoa uma obrigação que muitas vezes ela não quer e tem direito de não querer. Toda vez que eu escuto isso, eu fico imaginando. E o médium que não conhece o que é a mediunidade? Estamos falando dos ostensivos. E o médium que nem sabe o que é espiritismo? Uma pessoa que nasce hoje na Índia. Não, na Índia ainda tem o conhecimento espiritualista. Uma pessoa que nasce no Japão e não conhece espiritismo, não conhece mediunidade. Uma pessoa que nasce em países aí que não se estuda Kardec, nem sabe quem é Allan Kardec, nem sabe quem é Hippolyte Léon Denisard, que é Allan Kardec, né, o nome original dele. E a pessoa se depara com aqueles fenômenos, como que pode se dizer que essa pessoa veio trabalhar em reunião mediúnica, que essa pessoa veio trabalhar dentro de centro espírita, se no país que ela nasceu, e a maioria dos países nem existe centro espírita? Aí fica a minha questão. Será que ele tem a obrigação de trabalhar em mediúnica, em centro espírita? Não, porque como é que pode? Ele nem conhece, ele nem sabe o que é. Então, a mediunidade ela também pode ser trabalhada fora de centros espíritas, fora de qualquer instituição, fora do candomblé, fora da Umbanda, que são religiões que lidam com a mediunidade. Ela pode estar usando no dia a dia, mesmo sem saber. Uma intuição para um cientista, uma intuição para um professor, para uma mãe, uma cura feita com as mãos, que ela nem sabe que ela passou a mão ali e deu um passe em alguém, um passe mediúnico. Tantas coisas que podem acontecer que vem com a mediunidade sem a pessoa não conhecer. Um músico que faz uma música maravilhosa, e isso no Brasil tem muitos exemplos disso. Músicos, cantores que confessaram que aquela música saiu de uma forma espontânea e rápida. Os livros do AA, Alcoólicos Anônimos, que eu conheço a história dos dois que usaram os nomes de Bill e Bob, que escreveram aqueles livros em poucos dias. Deixa eu ver se eu lembro. Viver Sóbrio, Os 12 Passos e as 12 Tradições. Isso aquilo foi mediunidade pura. E o AA é um trabalho espiritual, mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que as pessoas que estejam ali sejam ateias. Então, olha só quanto trabalho da mediunidade que a pessoa está fazendo sem a necessidade de estar ali tomando puxão de orelha ou sendo forçado a ir para reuniões mediúnicas. Então, isso ainda é um equívoco que o movimento espírita faz. Vamos aqui. O que fazer quando não se sabe lidar com a mediunidade? A recomendação espírita para quem sente os efeitos da mediunidade, né? Por exemplo, percepções estranhas, ver vultos, ouvir algumas vozes, sentir mal-estar sem causa médica, porque você está sentindo ali o mal-estar e a doença do espírito que se aproximou. Então, quando a pessoa sente esses sintomas, é uma evidência de quem é médium ostensivo. Agora, muita atenção no que eu vou falar. Tem que se buscar a medicina.
a ciência da medicina. Porque ciência da medicina é também de Deus. E tem que se ter certeza de que aqueles sintomas não é a doença do corpo, como enjoos, ansiedade, depressão. Tem que se ter certeza que não é do corpo. Tendo certeza disso, a grande possibilidade é de ser influência dos espíritos pela mediunidade. Nos meus exemplos, eu não falei médicos. Quantos médicos são médiums, não sabem, na hora de uma cirurgia, na hora de um diagnóstico, está recebendo ali o auxílio de um espírito. Então, é recomendado que essas pessoas façam estudo da mediunidade, que façam um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois que ela tem certeza que é mediunidade ostensiva, né? E viver buscando a prática do bem, que vai botar a energia dela sintonizada com bons espíritos. Então vamos lá, procurar um centro espírita que tenha a capacidade de lidar com isso. O primeiro passo é buscar um acolhimento fraterno para entender se os sintomas são mediúnicos ou se são do corpo mesmo, né? Anímicos. Fazer o estudo. A mediunidade sem conhecimento gera medo. Os livros dos médiuns é essencial para entender o mecanismo das comunicações e as influências dos espíritos. E eu estou fazendo aqui nesse canal, atualmente, estudos do livro dos médiuns. Não estou lendo ele de ponta a ponta, mas estou fazendo resumos e colocando aqui. Já tem um lá da introdução. A reforma íntima, que é essa coisa de você olhar por dentro, se olhar por dentro querendo dizer das suas emoções, dos seus sentimentos, como você se comporta perante os conflitos da vida, perante aqueles que lhe magoam, o que é que você faz, né? Então você buscar boa sintonia, não entrando em raivas, nem vinganças, nem ódios, nem desavenças, porque isso arrasta tanto os médiuns ostensivos como os não ostensivos para influência de espíritos que são assim, raivosos. E melhorar os próprios sentimentos, que é a melhor forma de proteção contra essas influências negativas. O Evangelho no lar. A prática da leitura do Evangelho no lar ajuda a equilibrar as energias do ambiente doméstico. O Evangelho do lar é uma reunião semanal que a gente tem um horário, em um dia na semana exato, senta com a família ou sozinho, se a família não quiser, e faz o estudo. Eu não vou explicar todo aqui agora, porque você acha fácil isso aí no Google, ou no Centro Espírita. Pessoas dos Centros Espíritas podem ir na sua casa e fazer evangelho com você, para você aprender como faz. A minha primeira vez, lá pelos anos 2000, foi um casal que trabalhava no Centro Espírita, Paulo Estevão, em Salvador, que foi até a minha casa e ensinou a gente a fazer o evangelho no lar. Trabalhos de assistência. A mediunidade desequilibrada muitas vezes se estabiliza quando o indivíduo começa a usá-la, ou usar a sua energia, né, para ajudar o próximo sem cobranças. São aquelas coisas que eu falei, de um passe, de uma cura, de uma intuição. Tem pessoas que escrevem livros inteiros com a mediunidade. A gente sabe que Chico Xavier, que José Medrado, que Adenauer Novaes, que Divaldo Franco, e muitos outros escreveram livros mediúnicos. Mas eu estou falando daqueles que não conhecem a mediunidade, não conhecem o espiritismo e muitas vezes está escrevendo ali, intuídos. Então, isso é um bom início para quem quer entender, quem sente esses sintomas, é um bom início para começar a compreender a mediunidade, começar a saber usá-la, seja dentro do centro espírita, nas reuniões, seja fora do centro espírita, observando e lembrando sempre que somos espíritos encarnados e aqueles que se comunicam através da mediunidade são espíritos desencarnados, mas todos somos pessoas. E a mediunidade é uma coisa natural. É uma coisa natural do ser humano. Ninguém é diferente, ninguém é melhor, nem ninguém é pior, nem ninguém ganhou dom. É natural.
Alguns são ostensivos, outros não. Mas é tão natural quanto o nosso sistema digestivo, a circulação do sangue nas nossas veias, é tão natural quanto a nossa visão, a nossa audição. Então, acho que dei o recado para desmistificar algumas coisas e para melhor compreensão. Acompanhe os vídeos que eu continuarei fazendo sobre o Livro dos Médiuns. Que Jesus nos abençoe, que esteja sempre nos intuindo à busca do bem e da compreensão da vida. Muita paz. Até o próximo.